Hoje a gente vai estar comentando sobre João capítulo 9, versículo 24, que traz uma expressão, a expressão esta que a gente vai estar comentando, sobre dar glória a Deus. Esse contexto é aquele contexto lá quando houve ali um problema concernente a Jesus e os fariseus, né? Então, houve ali um milagre, Jesus realizou um milagre em relação ao cego, e foi solicitado aquele cego que dissesse, olha, quem foi que te fez essa dádiva aí? Ou seja, identifica a pessoa, o meliante, quem foi a pessoa que fez isso aí. Aí chamaram os pais, então, os pais da criança lá, do rapaz, e os pais disseram, olha, essa criança aí já é adulta, né? Então, pergunte para ele, porque ele sabe exatamente o que aconteceu, a gente não sabe nada aqui. E aí, enfim, o texto vai fazer aquele comentário, né? Eles falavam isso porque tinham medo dos judeus, porque os judeus disseram que iriam expulsá-los da sinagoga. Uma tradução diz porque os líderes religiosos dos judeus disseram que os expulsaria da sinagoga, uma vez que Jesus é judeu, que o discípulo também que estava ali, a multidão, enfim. Então, melhor colocado, os líderes judaicos ali dos judeus os expulsaria de alguma forma. Beleza, então esse é o texto. E no final ali, eles convocam o rapaz mais uma vez, né? E aí, a partir nós temos algum texto aqui, ó. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Tá? Então, eles estão diante de um fato. O fato é que aquele homem era cego, agora está vendo, e eles não conseguiram vencer o debate nessa questão, eles vão recorrer a outra questão. O homem vai dizer que ele se equivocou nas questões ali, de quem ele poderia dizer que foi, ele iria dizer, né, demonstrar claramente que ele mesmo se equivocou, né, nas suas próprias afirmações ali, tá? Então essa era a segunda argumentação, a segunda técnica usada pelos judeus ali para ganhar a questão ali, né? Porque a primeira já era inconteste, o homem estava enxergando, né? Agora quem foi que fez aquilo ali? Aí entra essa questão. Aí nós temos outra tradução que diz assim, lembrando que ela é a primeira ara, né? Agora nós temos a NA, que é uma atualização dessa tradução de cima, né? É uma tradução da ARA, que a ARA é de 1959 mais ou menos, e a NA já é uma atualização dessa versão, dessa tradução, ela é mais ou menos ali de 2017, né? Mais ou menos. Então nós temos aqui, a ARA já vai trazer uma coisa interessante, então, na verdade, a NA, né? Ela vai trazer uma coisa interessante, ela vai dizer, então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Né? Esse homem não pode ter feito isso aí que vocês estão falando porque ele é pecador, né? Então isso é uma questão bem, isso é uma questão bem interessante aqui, né? Muito interessante. O que a gente observa aqui? Por exemplo, a Ara, fora. O homem que fora. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o pretérito mais que perfeito, né? Aquele que fora, né? Eu quisera, essas linguagens antigas e tal, quase ninguém usa isso aqui, acho que nem o Machado de Assis usa mais isso aqui, aquele que fora, né? É uma linguagem que a gente aqui ali usa, mas no dia a dia a gente não usa. Então, a NA traduziu isso aqui, trazendo do pretérito mais que perfeito para o imperfeito, né? Acho que isso aqui seja o imperfeito. Aquele que tinha sido, é uma expressão, aquele que tinha sido, sido o quê? Aquele que tinha sido cego, e não mais o que fora cego. Né? Traz mais uma clareza e coloca uma linguagem um pouco mais próxima de nós. Então, é isso que é a análise que eu estou fazendo rapidão aqui, só no olho, mas basicamente acredito que seja isso, né? Beleza, então a NA ela vai trazer aqui a questão, diga a verdade diante de Deus. Então, qual dessas traduções está realmente falando a verdade? Essa que diz que você deve dar glória a Deus, ou seja, o homem foi curado agora, então o que eu vou fazer? Glória a Deus, né? O que acontece muito na igreja. Levanta a mão, dá glória a Deus, é isso. A outra diz, olha, não é questão de dar glória a Deus, é questão que você tem que dizer a verdade diante de Deus, né? Então você tem duas versões que aparentemente estão dizendo coisas diferentes. Beleza, então a gente avançando um pouco mais, eu vou andar um pouco mais sobre essa questão. Você já vê um salto muito grande entre a ARA e a NA aqui, né, uma explicação. O texto da ARA parece ser um texto mais moderno, né? Obviamente deveria ser, né? Porque é bem mais moderno, mas você pode muito bem traduzir, fazer uma tradução hoje, assim, mais carregada, muito carregada. O texto da NA parece muito mais moderno. E vamos avançar um pouquinho aqui sobre mais algumas coisas. Nós temos o texto grego, a expressão no grego, que a gente vai estar trabalhando aqui rapidamente, seria aqui, ó, dos doxa, to, teo, né?
Então nós temos o DOS, que seria um imperativo, isso aqui está no tempo auristo, né? Então por isso que está no tempo auristo aqui seria o indicativo, né? Seria o imperativo, então dá. Aqui do verbo didome. O verbo didome ele tem mais ou menos umas 16 entradas no Novo Testamento, ou seja, eu não posso dizer que o verbo didome didome seria alguma coisa X, né? Porque ele tem 16 entradas, então em determinados contextos ele tem essa noção, um sentido tal e tal. Mas a ideia que se traz em relação a ele, geralmente dá, né? Dá. Ou também é usado em relação a ele a ideia de que você estabelece um contrato com alguém, um aperto de mão, alguma coisa nesse sentido. Enfim, né, você tem várias entradas para cá. Mas aqui é traduzido como dar glória a Deus, tá? Ou então, diante de Deus, fale a verdade, né? É isso aí. Aí o doxa, que é um doxan, né? Doxan, que seria aqui um acusativo feminino, né? Então, aqui você tem esse verbo está atribuído à segunda pessoa. Então, dá, quem que dá? Você, né? Tu, né? Dá glória a Deus. Então, você tem, vamos pegar aqui o sentido. Então, dá glória, que é doxa, que vem do verbo, do substantivo doxa, né? Que no grego clássico ele tem um outro sentido aqui no Novo Testamento. Quando você vai tratar, por exemplo, o conhecimento doxa e o conhecimento episteme, episteme seria isso? O episteme seria um conhecimento mais robusto. O doxa seria uma opinião. No Novo Testamento você chega com doxa no sentido de glória, né? De glória, prestígio. Você tem várias traduções para questão do doxa, mas em linha geral é isso. Então, a ideia seria aqui, ó, da glória. Glória a quem? Então, nós temos uma estrutura aqui no dativo, né? Toteo, ou seja, a Deus. Então, essa glória que vai ser dada aqui, pela segunda pessoa aqui com quem está falando, ela vai ser direcionada. Existe uma pessoa que vai se beneficiar dessa glória. Quem é essa pessoa? Essa pessoa está no dativo. Deus está no dativo aqui, ó. Toteo, ou seja, Deus. Então, fechando, a tradução direta seria da glória a Deus. Nesse sentido, a Ara ganhou perfeitamente aqui. Então, fechamos a questão, a Ara já ganhou aqui nessa questão, tá? Lembrando que no texto de cima nós temos aqui o NA28, né, o texto da academia, o texto grego, aqui embaixo nós temos o texto recepto, também não irei me atentar aqui, só para ver se havia alguma diferença dentro da estrutura ali, tá? Então nós temos aqui, ó, a mesma estrutura também no texto recepto, tá? Tá aqui, beleza? Aliás, marquei errado, toda ela aqui. Pronto, a mesma estrutura não tem muito o que debater em relação a textos, tem uma variante nesse versículo aqui e tal, mas eu não vou trabalhar isso aqui agora. E é isso. Então a área já ganhou nesse sentido. E aí a gente vai para outras Bíblias aqui também. O que a gente poderia, deixa eu ver aqui. Quando a gente vai ver essa expressão dos, né? Dos, doxa, toteo. Então nós temos essa expressão, a expressão doxa, né? Ela está no Novo Testamento, na Septuaginta, que é o Antigo Testamento lá em grego, e está mais ou menos 272 vezes, aparecendo em 7 formas, tá? Então nós temos aqui doxa, nós temos doxai, nós temos o doxais, e aí uma vez, né? E nós temos o doxan. O doxan é a expressão que a gente está usando aqui, tá? Aquela mesma expressão que a gente está usando lá no auristo e tal, no indicativo, no imperativo, né? Está sendo dada uma ordem ali, possivelmente, né? É uma ordem que os judeus estão dando àquele rapaz, adora a Deus ou então fale a verdade. E aí eu, olhei todas as passagens aqui na Septuaginta e foquei nessa parte aqui, né, que esse aqui faz parte daquela estrutura que a gente mostrou lá no início, né? Aquela estrutura. Então, né, nessa estrutura aqui, com essa palavra dentro dessa estrutura, nós temos 98 vezes no Antigo Testamento, tá? Então, saí procurando as ocorrências para ver se eu encontrava algum padrão parecido com aquilo que acontece em João 9, 9 e 24, e encontrei algumas passagens aí. Vou só terminar as formas, são algumas formas que são 7 formas aqui, você vai encontrar o substantivo doxa no Antigo Testamento, no caso na Septuaginta, a LXX. Estão aí a quantidade de palavras, então foquei mais nessa aí que está marcada, tá bom? Então, a expressão que eu encontrei bem mais próximo foi em Josué capítulo 7, versículo 19, que é dito a Acã. Então, Josué diz a Acã, né? Ele diz para Acã, onde é que está Acã? Aqui, ó. A estrutura aqui no dativo, ele diz para alguém, né?
Ele vai dizer Eipen, né? Eipen. E o Josué vai dizer para alguém aqui, ele vai dizer para alguém, para quem? Para Acã. O que ele vai dizer para Acã, né? Olha, nessa passagem aqui, a NVI vai traduzir como fale a verdade ou para a glória de Deus, né? Ou para a glória de Deus, diga a verdade, né? Que aí quando eles estavam ali apertando o Acã, então essa foi a expressão mais próxima que eu encontrei ali no Antigo Testamento daquilo que acontece em João. E a NVI, tanto em João, que você vai ver, quanto aqui, ela vai traduzir da mesma forma, para a glória de Deus, fale a verdade, e não da glória a Deus, tá? E aí nós vamos aqui avançar um pouquinho mais, esse foi o texto mais próximo que eu encontrei, né? Nós temos aí a expressão. E aqui, ó, essa glória, ela vai ser dada a quem? Ela vai ser dada ao Senhor, né? Ao Senhor e Deus de Israel, alguma coisa assim, né? Israel. Então foi o que eu encontrei mais próximo disso aqui, né? Nessa estrutura. E aí nós temos... consultei outros textos também, que você tem essa estrutura, marquei de outra cor, porque aqui é o mesmo verbo também, numa estrutura aqui, isso aqui é do Salmo, né? Dai honra, alguma coisa nesse sentido, ó, dai honra a Deus, né? Mais ou menos assim que vai estar sendo tratado ali no Salmo, que também é uma expressão próxima dessa questão. Porém, nos Salmos, você encontra ali uma questão muito, muito tranquila, né? Você não tem ali uma oposição, você não tem um debate, você tem alguém já tributar honra a Deus, dar glória a Deus, coisa do tipo, né? Tanto na questão de Acã quanto lá no Novo Testamento, você encontra uma contradição, que alguém precisa dizer a verdade se é que ele não está falando a verdade. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Trouxe outras versões, e aqui nós temos, pela segunda vez, chamar o homem, né? Isso aqui é o quê? A NVI. Para a glória de Deus, diga a verdade. Nós temos outras traduções também que vão mais ou menos nesse sentido. A linguagem de hoje diz, jure por Deus que você vai dizer a verdade, né? Então, nós temos outra tradução que eu trouxe aqui, a NVT. Deus é quem deve receber a glória por aquilo que aconteceu. Nesse caso, está concordando com a Ara mais ou menos, ó, dá glória a Deus. Tira a glória desse homem que você está passando para ele e entrega para Deus. Beleza. E aí nós temos outra aqui, que seria a Bíblia de Jerusalém, que diz dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Pronto, fechou. Tanto a Bíblia de Jerusalém, quanto essa Bíblia que é a NVT, quanto a Ara, elas estão seguindo naturalmente o texto grego, o que está ali é o que está ali, acabou. Só que as outras traduções, elas estão seguindo uma expressão idiomática, conforme alguns léxicos, que ali você tem uma expressão idiomática em que a ideia é que você deve, perante Deus, dizer a verdade. Alguns sugerem que você tem, inclusive, um juramento, é como se você fosse, agora, fecha aspas, né? Agora já são, abre aspas e fechou, agora são palavras minhas, é como se você estivesse colocando a mão em cima da Bíblia para fazer algum tipo de pronunciamento. Ou seja, eu vou falar a verdade. Seria sentido. Nos dois textos, quanto em João capítulo 9, versículo 24, quanto lá em Josué capítulo 7, 19, você está diante exatamente de uma situação que as pessoas precisam falar a verdade. Então, esse sentido, quando você traduz da glória a Deus, você está sendo fiel ao texto original, não tem problema nenhum. Quando você traduz dizendo que, olha, dá glória a Deus, né, ou seja, ou melhor dizendo, para a glória de Deus fale a verdade, né? Você está recorrendo a esse costume, essa expressão idiomática, e você está trazendo exatamente o sentido do texto que poderia levar o leitor a compreender um pouco melhor o texto, né? Então, essa tradução, acredito ser uma tradução mais dinâmica, que está buscando necessariamente o sentido do texto, porque as outras traduções, mesmo sendo fiel ao texto, não estando erradas, né, estão corretamente certas, né? Usando aqui uma cacofonia, alguma coisa nesse sentido, né? Um eco estranho, mas essa tradução de dar glória a Deus está correta com o original. Porém, a tradução que disse jure em nome de Deus, ou então para a glória de Deus, diga a verdade. É um juramento, você deve dizer a verdade. Elas estão recorrendo ao sentido, extraindo o sentido dessa expressão, que aqui você não tem palavras soltas, você tem uma expressão, e aí eles estão trazendo para o leitor. Nesse sentido, acredito que essa tradução, essa última tradução, seja uma tradução que respeite mais o leitor, mesmo não sendo fiel às palavras do original, mas ela está traduzindo supostamente uma expressão idiomática, né? Então, nesse sentido aí, talvez alguém questione, mas eu acredito que elas estão perfeitas nesse sentido, comparando uma com a outra em termos de entendimento, tá bom?
Nesse sentido, nós temos também algumas brigas aqui em relação a alguns léxicos que acusam outros de não indicar exatamente que naquele ponto você tem uma expressão idiomática, né? Então o léxico coloca lá, glória a Deus. Então ele deveria explicar que ali você tem uma expressão idiomática, né? E essa expressão idiomática, por exemplo, em Louinida, está dentro de um campo semântico de juramento. Então, tudo caminhando nesse sentido aí, tá bom? Então, basicamente é isso. Deixe nos comentários o que você acha dessa discussão aí. Se você gostou, comenta. Se não gostou também, tranquilo aí. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.